O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no texto de 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 18. Paulo diz assim para Timóteo: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu gostaria de meditar com vocês sobre o seguinte tema: os últimos conselhos de Paulo antes de morrer. O grande bandeirante da fé, o apóstolo Paulo, depois de ter percorrido o império, atravessado mares revoltos, percorrido desertos tórridos, enfrentado toda sorte de perseguição, sendo preso aqui, açoitado acolá, enfrentando o perigo de naufrágios de rios e mares, depois de plantar igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Caia e da Ásia Menor, agora está preso em Roma. Esta é a sua segunda prisão. A primeira prisão nos anos 61, 62. A segunda prisão nos anos 66, 67. Na primeira prisão, quem estava por trás orquestrando contra ele eram os seus irmãos, os judeus. Na segunda prisão, quem estava conspirando contra ele era a máquina pesada do Império Romano. Na primeira prisão ele tinha regalias, era uma casa alugada, e ele recebia pessoas. Na segunda prisão ele é jogado na masmorra Mamertina, um lugar úmido, frio, escuro, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Na primeira prisão ele pediu oração para sair, de fato saiu. Na segunda prisão ele não pede oração para sair. Quando escreve a carta, ele já está no corredor da morte.
já está sentenciado à morte, já está aguardando o dia da sua execução. O que esse fato provocou na sua alma? Ou que desdobramento teve o fato de Paulo estar preso pela segunda vez, acusado de liderar os incendiários de Roma? O texto retrata para nós. Capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: Timóteo, pelo Evangelho eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Nós não podemos ler isso aqui apressadamente. Eu estou dizendo a vocês que Paulo foi preso agora, sob a acusação de ser um bandido, um criminoso, um malfeitor. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui é que a honra deste homem está sendo maculada. A vida irrepreensível dele está sendo manchada. A biografia dele está sendo agredida com acusações levianas. Os comentários das ruas, das praças, deveriam ser essas: está sabendo da última? Aquele famoso pregador está preso, é um bandido, é um criminoso, é um malfeitor. Que impacto esteve no coração desse homem? Está velho, cheio de cicatrizes, pobre, que levou o Evangelho até os confins da terra. O efeito colateral da prisão de Paulo está retratada também no capítulo 1, versículo 15, veja comigo. Ele diz assim: Timóteo, estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram? Quem são os da Ásia? Membros das igrejas que ele plantou, direta ou indiretamente. Gente que conhecia o seu caráter, gente que sabia da vida honrada, ilibada, que ele sempre vivera depois da sua conversão. Mas gente que se acovardou, gente que, para não sofrer consequências da perseguição, calou sua voz, e todos viraram as costas para o apóstolo Paulo. Não é fácil ser abandonado, não é fácil. Um terceiro efeito colateral, meus irmãos, está aí no capítulo 1, versículo 8. Ele escreve para Timóteo e diz: Timóteo, não te envergonhes, portanto, o testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Eu acho isso muito curioso, porque Timóteo era o filho amado, o mais próximo colaborador de Paulo. O próprio Timóteo está com vergonha, acovardado, para dizer: esse homem eu conheço, esse homem aí é meu pai espiritual, esse homem não é um malfeitor, esse homem não é um bandido, esse é um homem de Deus. Mas finalmente, confira comigo o capítulo 4, verso 16. Ele diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. O que aconteceu foi o seguinte, irmãos, vocês sabem disso. Roma, e até hoje o direito romano é muito conhecido no mundo todo, se estuda no mundo inteiro, e apesar de Paulo ter sido acusado de um crime tão grave, liderar os incendiários de Roma, ele teve direito de defesa. Marcaram uma audiência, chamada aqui de primeira defesa, e ele vai para essa audiência na certeza de que vai ter muita gente lá para dizer: não, esse homem aí não é um bandido, esse homem aí não é culpado, essa acusação é falsa, ele é um homem que não transtorna a sociedade, ele é uma bênção para a sociedade. Quando ele chega na audiência, diz o texto: ninguém foi a seu favor. Ele é julgado à revelia, aplicam-lhe pena capital, pena de morte. Por ser cidadão romano, não é crucificado como foi Pedro, mas foi degolado.
A grande pergunta que eu faço a vocês nesta noite é essa: como um homem em tais circunstâncias ainda tem ânimo, força, disposição, coragem de trazer conselhos, de orientar crentes? E então, quais são os últimos conselhos de Paulo antes de morrer? Ele está no corredor da morte, ele está aguardando o dia da sua execução. Então vejamos os conselhos de Paulo. Primeiro conselho de Paulo, está no versículo 9, confira comigo: procura vir ter comigo depressa. E o conselho é este: na hora da crise, da dor, da luta, tenha coragem de pedir ajuda, não fique sozinho. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Nós temos muitos colegas, mas temos poucos amigos. O que é um amigo? Amigo é aquele que você tem liberdade de dizer assim: procura vir ter comigo depressa, corre para cá, preciso de você. Amigo é aquele para quem você abre o coração, sem medo de ser traído. Amigo é aquele que defende você em público, mas confronta você em particular. Amigo é aquele que lhe oferece o ombro para levantar você. Faço uma pergunta a você nesta noite: quem são seus amigos? Para quem você abre o coração? Com quem você divide as suas dores, as suas cargas? O alto índice, nós estamos ainda no chamado Setembro Amarelo, o alto índice de suicídio que acontece na sociedade presentana, irmãos, decorre do fato de que as pessoas vivem na multidão, mas no território da solidão. Na hora do aperto, elas não têm a quem recorrer. Então esse é o primeiro conselho de Paulo: quando a crise chegar, não fique sozinho. A solidão é uma péssima companhia na crise. Peça ajuda. Peça ajuda. Segundo conselho de Paulo antes de morrer, versículo 10: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E o conselho é esse: quando alguém decepcionar você, quando alguém frustrar você, quando alguém virar as costas para você, quando alguém não corresponder à sua amizade ou ao seu trabalho, não faça registros de mágoas. Toque a vida. Há muitas pessoas que, ao se decepcionarem com alguém, congelam esta mágoa, armazenam esta mágoa, e elas adoecem, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Não faça registro de mágoas, não faça arquivos de memórias amargas. Eu posso até lhes garantir uma coisa: as pessoas vão nos decepcionar, e nós vamos decepcionar as pessoas. Você não é uma pessoa perfeita, você não se casou com uma pessoa perfeita, você não tem filhos perfeitos, você não tem pais perfeitos, você não frequenta uma igreja perfeita, você não trabalha numa empresa perfeita. Portanto, as pessoas vão falhar com a gente, e nós vamos falhar com as pessoas. A questão não é o que as pessoas vão fazer com você, a questão é como é que você vai reagir a isto. Viktor Frankl, pai da logoterapia, escreveu um livro para mim fenomenal, Em Busca de Sentido. E ele disse que a única coisa que o ser humano tem, e ninguém pode tirar do ser humano, é o direito que você tem de fazer suas escolhas. As pessoas podem tirar de você sua liberdade, podem tirar de você seus bens materiais, podem tirar de você a sua saúde, podem tirar de você a sua família,
podem tirar de você a sua vida, mas não podem tirar de você o direito que você tem de fazer as suas escolhas. Elas falam mal de você, você fala bem delas. Elas perseguem você, você ora por elas. Elas amaldiçoam você, você abençoa elas. Elas abandonam você e você não faz registros de mágoas. Terceiro conselho de Paulo antes de morrer. Confira comigo o versículo 11, por favor. Ele diz no final assim: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. E o conselho de Paulo é este: se um dia você se lembrar que você foi rude com alguém, tenha humildade de reconhecer isso e de pedir perdão. Esse Marcos aqui abandonou o apóstolo Paulo e Barnabé lá em perto da Panfilha, na primeira viagem missionária. Mas lá em Atos 15, 36 a 41, quando Paulo está chamando Barnabé para voltarem para uma segunda viagem missionária, o Barnabé disse assim: ô Paulo, eu estou animado para voltar, mas só um detalhe, eu estou com vontade de levar meu primo de novo. O Marcos era primo do Barnabé. O Paulo respondeu assim: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. E o texto nos informa que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé por causa do Marcos, que os dois missionários não caminharam juntos mais. Obviamente o texto está registrado em tons muito polidos, mas para que haja uma grande desavença, não é assim: ô meu irmão, tá bom, Deus te abençoe, vai em paz, tá? Mas não tem desavença. Desavença quebra o pau. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte: ô Paulo, eu quero levar meu primo com a gente. Não, você está de brincadeira, não vai não. Não, mas ele mudou, ele amadureceu, agora vai ser uma bênção. Não, de jeito nenhum, comigo ele não vai. Mas Paulo, deixa eu te falar, eu acho que agora ele vai ser útil para a gente. Comigo ele não vai, Barnabé. Ô Paulo, você está sendo radical. Comigo ele não vai, Barnabé. Pronto, chega. Agora, você já imaginou se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos? Que o apanha, que o leva para Chipre, que investe nele. Deixa eu fazer só uma perguntinha para você. Alguma vez você já foi escanteado porque ninguém queria você no grupo dele? Ou na escola, ou no trabalho, ou até na igreja? Você se sentiu persona não grata? Como eu era no seminário, se Deus não curasse meu coração, eu era reserva de perneta na hora de jogar bola. Nunca era escolhido. E quando ficava para o último lugar que me escolhia, o meu time era muito fraco, tomava uma goleada em 5 minutos e ia embora. Você já se sentiu assim às vezes? Agora Paulo está preso, está no final da vida. Ele lembrou do Marcos, que tinha tratado com tanta dureza lá no passado. Ele disse para Timóteo: ô Timóteo, meu filho, quando você vier, traz o Marcos aí com você. Ele me é útil para o ministério. Sabe o que Paulo está me ensinando aqui? Você nunca é tão grande como quando você é humilde. Que você não perde a sua autoridade por reconhecer um erro e pedir perdão. Que você não tem o direito de seguir a vida e deixar pessoas feridas pelo caminho. Que você precisa construir pontes onde um dia você cavou o abismo de mágoas. Tem gente durona demais. Tem gente seca demais. E máquina sem óleo bate pino. É preciso perdoar. Fazer uma faxina na alma. Pedir perdão. Restaurar relacionamentos quebrados. Quarto conselho de Paulo:
antes de morrer. Olha versículos 14 e 15 comigo. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. E o conselho de Paulo é este: quando alguém fizer mal a você, deliberadamente, perdoe e entregue essa causa para Deus. Porque a tendência humana é olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura. A reação natural do homem é dar o troco, é vingar-se. Mas essa não é a orientação da palavra de Deus. Como é que você reage quando alguém fala mal de você? Quando alguém faz mal a você? Você dá o troco? Paga na mesma moeda? Talvez você diga assim, eu não vou fazer porque eu sou crente, né? Aliás, sou presbiteriano, então, fora de qualquer chance de eu dar o troco. Mas lá no íntimo você diz assim, fulano, eu não vou fazer não, mas o seu dia vai chegar. E quando o seu dia chegar, minha vitória vai ter sabor de mel. Não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a perdoar e entregar essa causa para Deus. Deus sabe lidar com isso, você não. Quinto conselho de Paulo, antes de morrer. Olha o versículo 21. Apressa-te a vir antes do inverno. Isso é um pós-scriptum da carta. Ele já tinha dito lá no versículo 9, procura vir ter comigo depressa, mas depressa é um termo muito amplo, e talvez não ficasse tão claro, e ele agora explica melhor o que significa depressa. Venha antes do inverno. Por que diz isso, venha antes do inverno? É só ler Atos 27, no inverno não se navegava com segurança, os navios não eram tão grandes e seguros como os de hoje. Então o que Paulo está dizendo para Timóteo? Meu filho, ou você vem antes do inverno, ou nem precisa vir. Quando você chegar aqui, se você esperar o inverno passar, já terei sido executado. Então, ou você vem agora, ou não adianta mais. Qual o conselho de Paulo aqui? Há coisas na vida que não podem esperar. Ou você faz hoje, ou vai perder a chance de fazer. Você quer ver uma coisa engraçada na nossa cultura? Você tem um parente doente? Se levantar a mão, não. Tem. Você já foi visitar? Já? Agora, se recebeu uma notícia, 3 horas da madrugada, chovendo a cântaros, o parente morreu, aí você sai desesperado para lá. Não, mas para que pressa agora? Qual você mais pressa? Seu pai e sua mãe já estão velhinhos? Qual foi a última vez que você foi lá vê-los? Qual foi a última vez que você mandou uma oferta para sua mãe, para seu pai? Qual foi a última vez que você demonstrou deliberadamente afeto aos seus pais? Na nossa cultura, às vezes, só se elogia a pessoa no caixão. No caixão, é uma rasgação de seda sem fim. Nunca vi ninguém receber tanto elogio como defunto. E nem nunca vi ninguém receber tantas flores como defunto. É muita flor. Quando o coitadinho em vida nunca recebeu um botão de rosa. Então, se você tem que fazer alguma coisa, faça hoje, para não chorar a dor do remorso amanhã. Penúltimo conselho de Paulo, antes de morrer. Não importa a circunstância que você esteja passando agora, entenda uma coisa: Deus nunca vai desamparar você.
Para mim, o versículo 17 é uma fonte de consolo nesse texto, porque Paulo está lidando com os homens, e na sua primeira defesa, ninguém foi a seu favor, mas tem uma conjunção adversativa no verso 17, mas o Senhor me revestiu de forças. O Senhor me revestiu de forças. Entenda uma coisa, eu não sei que luta você atravessa, que prova você enfrenta, que vale você está caminhando, eu não sei a angústia que ronda a sua alma, as ansiedades e temores de estresse que passam no seu coração, mas entenda uma coisa, Jesus nunca vai desamparar você. Os homens podem decepcionar você, Jesus jamais. Ele nunca vai deixar você na mão. E eu termino com o 7º conselho que Paulo traz aqui nesse texto, antes de morrer. E o conselho é este, está lá no versículo 18, lá na parte final, ele diz: a Ele, ao Senhor, glória pelos séculos dos séculos, amém. E o último conselho é este: viva de tal maneira, que você consiga morrer, fechando as cortinas da vida, tributando ao Senhor Jesus toda a glória. É a melhor maneira de fechar as cortinas da vida, é dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Paulo, nesta carta, que é a última carta, ele encerra a sua biografia fazendo uma espécie de balanço. Ele faz um balanço do passado no versículo 7, dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele faz um balanço do presente no versículo 6 e diz: já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, está na hora de ir embora, está na hora de ir para casa. E ele faz uma avaliação do futuro no versículo 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Ele está dizendo o seguinte: ô Timóteo, eu não estou indo, meu filho, para o martírio. Na verdade, não é Roma que vai me matar, eu que vou me entregar como aroma ao Senhor, uma oferta de libação ao Senhor. Eu não estou morrendo, Timóteo, eu estou partindo. E a palavra partir é um eufemismo para a morte, que significa principalmente afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para a sua casa permanente. Então, Timóteo, eu não estou indo para o martírio, não, filho, eu estou indo receber a coroa da justiça. Estou indo para casa, para a minha verdadeira pátria, para o meu verdadeiro lar, para a casa do meu Pai celestial. Esses conselhos são para mim, esses conselhos são para você, esses conselhos são para você que está nos assistindo nos mais diversos lugares do mundo. O que nós vamos fazer com esses conselhos? Curva sua fronte. Vamos orar. Talvez a solidão marque a sua vida, talvez as decepções e mágoas, talvez a necessidade de perdoar, de ser um influenciador onde você está, de criar pontes onde você está, de não deixar as decepções da sua casa, do seu trabalho ou da igreja amargurar sua alma. Talvez está na hora de você olhar o que você precisa fazer agora e não deixar para depois. De você ter consciência de que as pessoas podem até abandonar você, mas Jesus jamais
vai desamparar você e vai revestir você de forças, para que ao fim você possa dizer: a Ele glória pelos séculos dos séculos. Ah, Senhor, nós precisamos de ouvir os conselhos que emanam da Tua palavra, e Te pedimos que Tu nos dês ouvidos atentos, coração obediente e disposição de aplicar esses conselhos na nossa vida. Abençoa o Teu povo. Se alguém entrou aqui, meu Deus, com o coração triste, alegra esse coração. Se alguém entrou aqui deprimido, angustiado, coração pesado, alivia este coração. Se alguém entrou aqui enfermo, Tu és poderoso para curar. Se alguém entrou aqui sem esperança na vida, enche este coração de uma viva esperança. Se alguém entrou aqui prisioneiro dos seus pecados, que agora o sangue do Cordeiro purifique este irmão e irmã de todo pecado. Ah, Senhor, a Tua palavra diz que se nós ouvirmos a Tua voz e obedecermos a Tua voz, nós comeremos o melhor desta terra. É assim que queremos viver, em obediência aos Teus conselhos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.